tudo bom com você? Na aula de hoje vamos fazer um tapete de crochê em espiral. Para fazer essa peça eu vou estar utilizando barbante cru número 6, uns 850 gramas mais ou menos, agulha 3,5 milímetros e uma tesoura para cortar o fio. Esse tapete no meu ponto ficou medindo 1,25 por 69. Mas depende muito da tensão do seu ponto, pode ser que ele fique menor ou maior, tá ok? Vamos começar fazendo o anel mágico, passando o fio por volta dos dedos, venho com ele para baixo e passo ele aqui por cima do fio. Venho com a agulha na parte de baixo do fio, pego com o ganchinho na parte de cima do fio. Já posso soltar e vou trabalhar 3 correntinhas, que vale como um ponto alto. Vou laçar o fio e dentro do espaço vou trabalhar pontos altos. E vou trabalhando pontos altos até completar o total de 32, contando com as 3 correntinhas. Trabalhei os 32 pontos, eu vou pegar esse fio e vou puxar para fechar o miolinho. Vou contar 1, 2, na terceira correntinha, vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou iniciar minha segunda carreira subindo 1, 2, 3 correntes. Feito as 3 correntes, eu laço o fio e vou trabalhar um ponto sobre cada ponto de base, repetindo a carreira de baixo, ficando com um total de 32 pontos. No final, fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Aí, você conta para ver se deu os 32 pontos, tá bom? Vou iniciar a terceira carreira subindo 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou laçar o fio e vou fazer um ponto no próximo ponto. Uma correntinha, no próximo ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto alto. Vamos repetindo até terminar essa carreira. Vamos fazer mais uma carreira igualzinha a essa, subindo 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou laçar o fio e vou fazer ponto sobre ponto. Vamos ficar com 32 pontos separados com uma correntinha nessa carreira também. Vou trabalhar essa daqui até terminar e eu já volto para mostrar para você como vamos começar a próxima. Chegando no final, fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Nosso trabalho vai ficar assim. A próxima carreira, vamos subir 3 correntinhas que vale como um ponto alto. Sempre temos essas 3 correntinhas, vamos fazer 2 correntinhas de separação. No próximo ponto, vamos fazer um ponto alto. 2 correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto. Então, você vai trabalhar essa carreira com 2 correntinhas de separação e vai trabalhar a próxima. Aí, depois, você vai trabalhar 2 carreiras com 3 correntinhas de separação. Depois de todas as carreiras prontas, fica assim, ó, com 2 carreirinhas de ponto sobre ponto, 2 carreirinhas com uma correntinha de separação e 2 carreirinhas com 2 correntinhas de separação. Aí, depois, você vai fazer 2 carreirinhas com 3 correntinhas de separação. No total, você vai ficar com 8 carreiras. Então, vou fazer o total das 8 carreiras e a gente já volta. Chegando no final, fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Fica assim o nosso trabalho, com total de 8 carreiras. Vamos iniciar a nossa carreira de número 9, subindo 3 correntinhas. Vamos laçar o fio e no mesmo ponto vamos fazer um ponto alto. 2 correntinhas, no espaço vou fazer um ponto baixo. 2 correntinhas, no próximo ponto eu trabalho 2 pontos no mesmo ponto de base. 2 correntinhas, no espaço faço um ponto baixo, 2 correntinhas, no próximo ponto eu trabalho 2 pontos.
e eu vou seguindo até terminar a carreira, fazendo 2 pontos em cada ponto, 2 correntinhas no espaço um ponto baixo, 2 correntinhas e 2 pontos sobre o ponto de base. Vai ficando assim. No final, fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vamos fazer nossa carreira de número 10, subindo 1, 2, 3 correntes. Vamos laçar o fio e no próximo ponto vamos fazer um ponto alto. 3 correntinhas, 1, 2, 3. Laço o fio, vou lá no próximo conjuntinho e trabalho ponto sobre ponto. Uma, 2, 3, laço o fio, vou lá no próximo conjuntinho e trabalho ponto sobre ponto. E vamos assim até terminar a carreira. 3 correntes e ponto sobre ponto. No final, fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha, o nosso trabalho vai ficar assim por toda a volta. Vamos iniciar a nossa próxima carreira subindo 3 correntinhas. Vamos laçar o fio e no mesmo ponto vamos fazer um ponto alto. Laço o fio, vou lá no próximo ponto e faço um ponto alto. 2 correntinhas, venho no espaço, faço um ponto baixo. 2 correntinhas, trabalho no próximo conjuntinho 2 pontos no mesmo ponto de base. E no próximo eu faço um ponto só. 2 correntes, no espaço um ponto baixo. 2 correntes, trabalho no primeiro ponto 2 pontos e no segundo ponto eu faço um ponto. E vai ser essa sequência por toda a carreira. Terminei a carreira de número 11. Eu vou subir 3 correntinhas para fazer a carreira de número 12. E vou fazer ponto sobre ponto, sem fazer aumento, ficando com 3 pontos. Vou fazer 3 correntinhas de separação. Vou lá no próximo conjuntinho e trabalho ponto sobre ponto, ficando com 3 pontos. Três correntinhas. Vou lá no próximo conjuntinho e faço um ponto em cada ponto de base. Até terminar a carreira, a gente vai seguindo essa sequência, tá bom? Finalizei a carreira de número 12, com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vamos iniciar a carreira de número 13, caminhando com ponto baixíssimo entre os pontos e entre as correntinhas. A gente vai deixar esse conjuntinho aqui pra trás. Então, eu vou caminhando aqui, ó, vou lá no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Vou lá no próximo, faço um ponto baixíssimo. E trabalho aqui entre as correntinhas também, um ponto baixíssimo em cada uma. Chegando aqui, ó, no meu próximo conjuntinho, no primeiro ponto eu faço um ponto baixíssimo. Então, a partir de agora, a gente sempre vai deixando um conjuntinho para trás. Eu vou subir 3 correntinhas, vou laçar o fio, no próximo ponto eu faço um ponto alto, laço o fio e no próximo ponto eu vou fazer um aumento. Fazer 2 pontos no mesmo ponto de base, ficando com 4 pontos. Aqui eu faço 2 correntinhas, não vai mudar. Vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas, laço o fio. E vou trabalhar no primeiro ponto do meu próximo conjuntinho um ponto, no próximo ponto um ponto. E no próximo ponto eu faço 2. A gente vai repetindo essa sequência até completar o total de 16 conjuntinhos, tá? Fazendo isso, ó. 2 correntinhas, ponto baixo, 2 correntinhas, ponto sobre ponto e no último aumento. Então, a gente vai assim até completar o total de 16. Trabalhei, então, o total de 16 conjuntinhos.
E agora, vamos deixar 16 sem fazer. A gente só vai trabalhar nesses 16 aqui, que é a parte do bico, que a gente vai fazer de um lado, depois, os outros 16, a gente vai fazer o bico do outro lado, tá bom? Então, agora, a gente vai trabalhando em ida e volta. Para essa próxima carreira, eu vou subir 3 correntinhas e vou virar meu trabalho pro avesso. Que a gente está no direito, agora a gente vira pro avesso e vai trabalhar ponto sobre ponto. Nessa carreira, quando a gente vira pro avesso, a gente não trabalha aumento, tá? Só quando a gente está do lado direito que a gente faz aumento, a partir de agora. Então, eu vou fazer 3 correntinhas, lá no próximo conjuntinho e faço um ponto em cada ponto de base. Vai ser só assim, até a gente chegar lá no primeiro conjuntinho dos 16. 3 correntes, ponto sobre ponto. Então, você vai trabalhando assim. Cheguei nesse conjuntinho, ó, onde a gente caminhou, deixou esse pra trás e caminhou aqui com ponto baixíssimo, né? Vamos virar nossa peça pro direito. E vamos deixar esse conjuntinho pra trás agora, tá bom? Então, eu viro aqui minha peça pro lado direito. E eu vou caminhar com ponto baixíssimo aqui, ó, entre os pontos. Então, venho, pego o fio, passo dentro da argolinha e vou caminhando. Até chegar lá no próximo conjuntinho. Sempre assim. Ó, eu caminho entre as correntinhas, 1, 2 e 3. Venho no ponto alto do meu próximo conjuntinho e faço um ponto baixíssimo. Então, a gente já deixou esse pra trás e esse. Agora, a gente vai continuar trabalhando aqui. Vou subir 3 correntinhas. Eu vou fazer ponto sobre ponto e lá no último eu trabalho o aumento. Então, sempre quando você estiver do lado direito da peça, você vai fazer o aumento. No último ponto. Então, eu faço 2 pontos no mesmo ponto. Agora, a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5. Faço 2 correntes, no espaço um ponto baixo. Sempre nessa parte dos aumentos, a gente trabalha 2 correntinhas e ponto baixo. 2 correntinhas, ponto sobre ponto, e no último, a gente trabalha 2 pontos. Duas correntes, no espaço, um ponto baixo. 2 correntes, ponto sobre ponto, e no último trabalha o aumento. E vamos assim até chegar lá no final. Cheguei aqui no final, fiz os pontos altos e no último ponto eu trabalhei 2 pontos. Vai ficar assim o seu trabalho, ó. Na outra carreira que a gente vira, sobe 3 correntinhas e vira o trabalho pro avesso. Aqui a gente não trabalha aumento, é só ponto sobre ponto. E os pontos, eles vão aumentando, tá? Aqui vai continuar sendo 5 pontos, porque a gente trabalha ponto sobre ponto, né? 1, 2, 3 correntes, mas na carreira de aumento sempre vai aumentando um ponto. Aqui a gente faz ponto sobre ponto.
uma, duas, três correntes e ponto sobre ponto, assim até chegar lá no final. Trabalhei aqui a parte dos pontos altos, separados com 3 correntinhas. Ficamos com 5 pontos em cada um, porque é a mesma quantidade aqui de baixo, porque não temos aumentos, né? E aqui é aquele conjuntinho que a gente deixou pra trás, ó. Agora, a gente vira a nossa peça pro direito. Virou a peça pro direito, a gente sabe que tem que caminhar com ponto baixíssimo entre os pontos para deixar mais um conjuntinho para trás. Então, a gente vem no ponto, pega o fio e passa dentro da argolinha e vai fazendo isso até chegar na parte das correntinhas, onde a gente repete o processo. Então, vai ficando uma escadinha, tá vendo, ó? Aqui com 3, aqui com 4 e aqui agora com 5, vai ficando para trás. Então, venho na correntinha, passo a agulha, faço um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixíssimo. Aqui nas 3 correntinhas, venho no próximo conjuntinho e eu vou subir 1, 2, 3. Sempre a gente sobe as 3 correntinhas e faz ponto sobre ponto. E no último, a gente trabalha o aumento. Agora, a gente vai ficar com 6. Faço um e faço mais um. 2 correntinhas, ponto baixo. 2 correntinhas, trabalho ponto sobre ponto e no último eu vou fazer o aumento. Então, a gente tem que ir nessa sequência até sobrar apenas um conjuntinho no final, tá bom? Sempre fazendo essa carreira de aumento com 2 correntinhas e ponto baixo. 2 correntinhas, ponto sobre ponto e no último aumento. Sempre vai aumentando esses pontos. Eu vou mostrar pra você como que fica, tá? Pra você não ter dúvida. A gente vai deixando os conjuntinhos pra trás, tá vendo, ó? E os pontos, eles vão aumentando, ó. A gente vai assim até chegar, até ficar só com um conjuntinho aqui na ponta, ó. Ó. Aí, você vai fazer aquela carreira só em pontos altos. E aí, depois você já pode cortar o seu fio. Você vai trabalhando assim até ficar só com esse conjunto aqui. E a gente já volta para fazer o nosso próximo lado. Trabalhei todos os conjuntinhos que eu falei pra você. Ficou essa escadinha. E sempre os pontos vão aumentando, né? Aí, você vai subir 3 correntinhas e vai fazer aquela carreira só em pontos altos e vai cortar o seu fio, tá ok? A gente tem que se basear aqui nessa mesma direção para começar os 16 que a gente deixou para trás. Temos que fazer isso para dar aquele formato em espiral no nosso tapete, tá bom? Eu vou fazer a laçada inicial. E aqui, quando a gente iniciou para fazer esse lado, deixamos 3 conjuntinhos, né, ó, de pontos para trás. Então, a gente vai deixar esses 3 pontos altos, bem aqui no segundo, para dar certo, tá bom? Aí, eu vou no segundo, venho aqui no primeiro ponto e vou fazer 3 correntinhas. Eu vou laçar o fio, vou fazer ponto sobre ponto e no último eu faço 2 pontos.
faço 2 correntes, no espaço eu faço um ponto baixo, 2 correntes, no próximo eu vou trabalhar ponto sobre ponto, no último eu faço 2, ficando com 4 pontos. Duas correntes no espaço, um ponto baixo. Vai ser a mesma coisa que a gente fez no bico anterior, tá bom? Essa parte vai aumentando. Então, eu vou trabalhando assim até chegar lá no último conjuntinho. Chegando aqui no final dos 16, olha só. Eu vou subir 3 correntinhas. E vou voltar, porque esse daqui é dessa parte, tá? Dos 16 desse lado. Então, eu terminei os meus 16 aqui desse lado e vou voltar. Subindo 3 correntes, vou virar a minha peça pro avesso e fazer aquele processo de ponto alto sobre ponto alto, só assim. Sem fazer aumento. Faço as 3 correntinhas de separação, vou lá no próximo e trabalho ponto sobre ponto até chegar lá no final. Repetindo essa sequência, tá bom? 3 correntes, ponto sobre ponto, 3 correntes, ponto sobre ponto. Trabalhei aqui os conjuntinhos, chegando no último eu fiz ponto sobre ponto. Vamos virar nossa peça pro direito. E vamos deixar um conjuntinho para trás. Então, eu vou caminhar com ponto baixíssimo entre os pontos. Tá bom? E faço isso aqui nas 3 correntinhas, venho nesse da frente. Deixamos esse conjuntinho para trás, vamos lá no próximo e vamos subir 3 correntinhas, fazer ponto sobre ponto e lá no último vamos trabalhar o aumento. Vamos ficar com 5 pontos agora. Faço 2 pontos no mesmo ponto de base. 2 correntinhas, no espaço um ponto baixo. 2 correntinhas, vou lá no próximo e repito. Ponto sobre ponto, no último eu faço 2. E vamos assim até terminar essa parte aqui dos pontos. Tá chegando no final, no último eu fiz ponto sobre ponto, no último ponto eu fiz 2 pontos. Agora, a gente vai subir a carreira de 3 correntinhas e fazer ponto sobre ponto, sem aumento. Então, a gente vira a peça pro avesso e faz um ponto em cada ponto. Então, essa vai ser a nossa sequência, igualzinho a gente fez no bico anterior, lá do outro lado, tá bom? Nessa parte, a gente não faz aumento e trabalha 3 correntinhas. Vai lá no próximo e faz ponto sobre ponto, ficando aqui com 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Vamos assim, então, até chegar lá no final. Trabalhei os conjuntinhos, chegando aqui no final. É a mesma coisa, a gente vira o trabalho pro lado direito e caminha aqui entre os pontos com ponto baixíssimo. Então, não tem erro, é a mesma coisa que a gente fez no outro bico. Mas sempre deixando um conjuntinho para trás. Aqui nas correntinhas também faz o ponto baixíssimo em cada uma. E esses pontos, eles vão aumentando nessa parte. Então, eu deixo esse aqui e começo o próximo. Subo as 3 correntes e faço ponto sobre ponto, e lá no último eu trabalho 2 pontos.
Laço o fio, no último ponto eu faço 2 pontos no mesmo ponto de base, ficando agora com 6 pontos altos. 2 correntinhas no espaço, um ponto baixo, 2 correntinhas, no próximo eu repito, e vamos assim, até chegar lá no final. Então, você vai seguindo essa sequência até ficar só com um conjuntinho lá no final de 18 pontos. Então, eu vou fazer todos os conjuntinhos que faltam, repetindo essa sequência, sempre deixando um conjuntinho para trás. Finalizei o outro bico. Aqui eu fiz 3 correntinhas e trabalhei aquela carreira só em pontos altos. Agora, você vai cortar o seu fio e arrematar a sua peça. Para fazer o arremate, você vai virar a sua peça pro avesso e vai caminhar com esse fio entre os pontos. Igualzinho a gente faz nos tapetes. Aí, você vai desenrolar esse fio, vai dividir ele ao meio. Pega só uma parte do fio e faz 3 nozinhos. Aí, você vai caminhar mais um pouquinho com esse fio entre os pontos. E corta o excesso de fio. Não vai dar para mostrar o tapete aqui para você, porque meu espaço é pequeno, mas eu deixo a foto logo no início do vídeo, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu comentário para eu saber, deixe seu curtir. Se inscreve no canal, caso você não seja inscrita, para você estar recebendo nossas próximas aulas. Então, é isso. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!